Boa noite, alunos e alunas. Hoje é aula de Geografia, nossa segunda aula. Basicamente, só para lembrar, na aula anterior nós estávamos falando da formação étnica da população brasileira. Nessa aula a gente vai continuar. As etnias no Brasil. Dificilmente existe uma nação com tão complexa e variada composição étnica da sua população. No caso do Brasil, nós vimos no texto anterior que a formação populacional advém basicamente de 5 distintas fontes migratórias. As 3 primeiras nós já falamos, que são os nativos que se encontravam no território antes da chegada dos portugueses. E esses povos eram descendentes dos homens que chegaram às Américas através do Estreito de Bering. Os portugueses que vieram para o Brasil a fim de explorar as riquezas da colônia, e os negros africanos, que foram trazidos pelos europeus para trabalhar nos engenhos da produção de açúcar a partir do século XVI. Esses africanos foram trazidos à força, eles foram escravizados. Aí depois temos a intensa imigração europeia para o Brasil, sobretudo no sul do país, e a entrada de imigrantes oriundos de várias origens, especialmente os vindos da Ásia e do Oriente Médio. E com base nessas considerações, a população brasileira ficou com a seguinte composição étnica. Os brancos, a grande maioria da população branca tem origem europeia ou são descendentes desses europeus. No período colonial, eles vieram para o Brasil espanhóis, holandeses, franceses, além de italianos e eslavos. A região sul abriga grande parte dos brancos da população brasileira, pois esses imigrantes ocuparam tal área. Temos os negros. Essa etnia foi forçada a migrar para o Brasil, uma vez que vieram como escravos para atuar primeiramente na produção do açúcar e mais tarde na cultura do café. O Brasil é um dos países que mais utilizou a mão de obra escrava no mundo. Hoje, os negros concentram principalmente em áreas nas quais a exploração foi mais intensa, como é o caso das regiões Nordeste e Sudeste. Os indígenas, que é o grupo étnico que habitava o território brasileiro antes da chegada dos portugueses, e nesse período os índios somavam 5 milhões de pessoas. Os índios foram quase dizimados, restaram somente 350 mil índios. Atualmente existem 170 mil na região norte e no centro-oeste 100 mil. Os pardos é a etnia formada a partir da junção de 3 origens, brancos, negros e indígenas, formando 3 grupos de miscigenação. Os mulatos correspondem à união entre brancos e negros, e esse grupo representa 24% da população, e ocorre com maior predominância no Nordeste e Sudeste. Caboclos representam descendência entre brancos e indígenas. No país, respondem por 16% da população nacional, e esse grupo encontra-se nas áreas mais longínquas do país. E os cafusos é um grupo oriundo da região da união entre negros e índios, e é uma etnia restrita e corresponde a 3% da população, encontrado com maior frequência na Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste. O Brasil é composto por diferentes grupos étnicos. E esses grupos se misturaram e deram origem à população brasileira. Quando falamos de cor ou raça, quando falamos do censo demográfico do IBGE, esses dados que aparecem aí são do censo de 2010. Lá para o IBGE, você pode ser branco, preto, amarelo, pardo ou indígena. O amarelo aqui são descendentes de japoneses, coreanos, chineses até a segunda geração. Aí, se você vê, como é que funciona? Eu digo para o moço do censo qual é a minha cor. Eu defino qual é a minha cor lá no censo. Se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou amarelo, pardo ou indígena, ou eu não tenho cor. Também vou falar que eu não tenho cor nenhuma. E assim, essa lista que aparece aqui, a população, a porcentagem de pessoas que se autodeclararam negras
no censo de 2010, é 7,52% da população. Pardos, 43,42%. A população branca, que se autodeclararam brancos, 47,51%. Na verdade, a gente tem uma questão de que as pessoas, às vezes, elas acham que elas são brancas. Essa matéria que aparece aí no G1 é de 2019 ainda, que em 7 anos aumentou em 32% a população que se autodeclarou preta, se declara preta no Brasil. Ele fala assim, de 2012 a 2018, o número de declarados pretos aumentou em quase 5 milhões no Brasil, no país. A população branca segue encolhendo e pardos seguem sendo maioria. Aí mostra a foto de algumas pessoas. Aí fala assim: o Brasil tinha 19,2 milhões de pessoas que se declararam pretas e 4,7 milhões do que em 2012. Ou seja, a população ela também está percebendo que a questão dos reforços das políticas afirmativas de cor ou raça, que as pessoas, determinados grupos perceberam que eles são brancos. E como eu falei para vocês, como não é o entrevistador que determina a cor, é o informante que declara, as pessoas até então elas se identificavam como brancas. Nos últimos anos, as pessoas têm se identificado como pardas, como negras, porque existe a questão da representatividade. Elas estão sendo cada vez mais representadas nos reality shows, nos programas de TV. Aí ele fala assim: além da possível mudança na percepção da população quanto à cor e raça decorrente das políticas afirmativas, temos que considerar o próprio processo de miscigenação do país, que faz com que tenhamos o maior percentual de pardos, que é o que ponderou a pesquisa. Bem, para a aula de hoje era isso. Respondam um quiz na plataforma e até a próxima aula.